Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Renomaru especial pra vocês. Galera, hoje aí temos, na verdade, um programa que é mais uma DLC, um spin-off, enfim, algo aí super diferente e único na programação do canal Renomaru hoje. Galera, olha, no programa de hoje temos o especial O Zico é Zica, contando como foi a carreira do Galinho de Quintino, de jogador até treinador no período que ele esteve no Japão, né? Entre mais ou menos 1991 até o ano de 2006. Bom, antes de a gente começar esse programa, como sempre, você será a companhia de Elias Fallers, o Barburinho, alegria na apresentação e comentários dele. O mito, Mr. Thiago Henrique Cruz. Não vou falar nenhum apelido hoje porque é o último programa do ano, então vou fazer uma coisinha diferente. Tudo bem com você, Thiagão? Não vou te zoar hoje. Não vai, que milagre, cara. Mas então hoje eu vou te zoar, porque hoje é o Despertar do Zico. Episódio 7. Dá pra dizer que tanto o filme quanto ele foram uma merda. Nossa senhora, isso é muito polêmico, cara. Isso é muito polêmico. Cara, eu não vou nem te falar sobre o negócio do filme, tá? Eu acho que tá muito cedo pra gente falar sobre Star Wars. Tem gente, talvez, que não assistiu o filme ainda. Mas ano que vem a gente promete fazer uma pequena retrospectiva sobre Star Wars, algum Renomaru aí. A gente vai discutir um pouco mais essa sua maluquice de ter achado o Zico ruim e o filme ruim, cara. Cara, eu sou único. Tô vendo, cara. Você é velho paia. Velho chato paia. Eu sou um velho senhor daquele que xinga que no meu tempo só aquilo que prestava. E que os jogos de videogame tinham que ser na época igual do Super Nintendo. Vou falar pra você, cara. Podiam ter eliminado o Zico e não. Deixa quieto, vai. Eu vou começar o programa. Olha, não devia ter levado o Zico pra Copa. Lembrei da tua frase lá. Se tivesse levado o Zico pra Copa, cara, tudo seria diferente pro Japão, cara. Mas não, vamos deixar o pessoal o seguinte, cara. A gente não é um programa de zoeira aqui, tá? Sobre o Zico, tá? Por mais que a gente ficou os últimos 66 programas sempre fazendo referências negativas ao Zico, principalmente no programa sobre o Shunsuke Nakamura. A gente vai realmente fazer uma retrospectiva geral, né, sobre a história do Zico, porque assim como muitos de vocês e como eu também, eu nunca fui atrás da história do Zico, nunca me importei, essa é a grande verdade, nunca me importei muito com a história como jogador, sabia o básico, né, que ele era um grande jogador, principalmente no Flamengo, para a seleção brasileira, e depois ele despontou para o mundo e chegou no Japão como uma das grandes promessas, não é promessas não, né, chegou no Japão como um grande astro do futebol, né, quando a J-League era praticamente uma liga amadora, né, e bem, era só isso depois de que chegou na seleção. Nunca tinha importado com a história um pouco mais a fundo, um pouquinho mais detalhista. E é por isso, né, que a gente fez todo esse trabalho de fazer algumas pesquisas, de assistir alguns documentários, e a gente decidiu reunir, né, eu e o Elias, para fazer esse especial que cairia legal no final do ano, né, um programa que ainda fala um pouco sobre futebol, mas a gente não fica meio naquelas amarras obrigatórias sobre a J-League, né, e vamos ver se a gente consegue entrar num consenso aqui, né, eu e o Elias, né, cara, porque a gente tem opiniões muito distintas sobre o Zico, né, o Elias um pouco mais hardcore, eu vou um pouquinho ali tentando puxar um pouco de informação, mas a verdade é, nem eu, nem o Elias gosta do Zico, ponto final, né. Bom, galera, vamos falar. vamos desossar esse frango. Tá certo. Antes de tudo, quero falar do apelido dele no Japão, que ele ficou conhecido como Saka no Kami-sama, né, que seria mais ou menos Deus do futebol, por lá, né. E ele que tem uma grande peculiaridade, né. Ele é o único jogador estrangeiro ali no Japão que tem uma estátua em estádio de futebol, né. Que é uma maluquice inacreditável, né, cara? Caraca, nem o Kazu quer ter uma estátua. Nem o Kazu tem estátua. Tem estátua, não tem um busto, não tem nada, né? Não tem... Caraca. Tem umas placas lá no Museu da História do Futebol Japonês, com alguns rostos de jogadores e tal. Acho que o Kazu tá lá também. Mas estátua mesmo é só o Zico. Olha só, né? E uma coisa que eu acho muito engraçada, assim, né? Pô, tudo bem, vamos entrar de vários cosméticos. Mas ele nem campeonato ele ganhou, né? Pra você ter uma ideia, no Kashima Antlers, de importante mesmo, ele só tem um título, que é o título do primeiro turno da temporada 93 da J-League, né? Eles acabaram ficando em primeiro lugar.
E daí depois houve aquela final contra o Verde, que ele até acabou levando o cartão vermelho, foi expulso lá porque ele cuspiu. Cuspiu na bola, no pênalti. Daí acabou dando merda. Mas ele ganhou, tipo, uns títulos nada a ver, como o Pepsi Cup, Mayor's Cup, um negócio bem Série B, assim mesmo. Então, no Sumitomo ele também não ganhou porra nenhuma. E vamos falar também se título de primeiro turno valesse de alguma coisa, o Urawa seria campeão de tudo, né? O Urawa seria o maior campeão de todos os tempos da porra toda, né? Mas beleza, vamos começar do início, resumindo essa parada, tá? O Zico era um grande jogador dentro do Brasil, mais ou menos isso, assim, né? Fez toda a sua história dentro, teoricamente, em um clube só, né? Que é interessantíssimo isso, né? Que aqui não foi no Flamengo, onde ele jogou de 71 a 83, né? Uma marca interessantíssima, cara. Nesse período de 71 a 83, o Zico teve 509 gols em 732 partidas. É partida pra caralho e é gol pra caralho, cara. E se você juntar a parte do primeiro período que ele passou no Flamengo até o segundo, que foi entre 85 e 89, ele tem quase 900 partidas pelo Flamengo, né? Pois é, cara, e realmente, e isso é muito louvável, né, porque a gente, apesar que nos anos 70 pros anos 90 ali, a gente não tinha muito esse negócio tinha muitos jogadores que tinham muita identificação com o clube, né, cara, uma coisa que depois acabou morrendo, assim, no futebol, com o Marcos e com o Rogério Ceni, sei lá, aqui no Brasil. Mas... E olha que naquela época, isso é louvável, porque naquela época não tinha tanto torneio, tanta competição como tem hoje em dia, né, porque hoje em dia... Qualquer jogador perrapado tem 100, 150 partidas por um clube, mas naquela época tinha o quê? Tinha o estadual, tinha o Campeonato Brasileiro e só, né? Então... Pois é. É uma marca impressionante. Exato. E o Brasil, ele tava num momento muito interessante, né, cara? Que era a Copa de 70, né? O Brasil, um grande nome das Copas do Mundo, né? Os olhos se voltavam pro Brasil e pros seus melhores jogadores. E o Zico teve várias chances de sair do futebol brasileiro, né? Tanto para outros times aqui dentro internamente, mas também para times de fora, né, cara? Como ter jogado na Espanha, jogar na Itália. Teve várias histórias disso que falam que alguns times tentaram contratar o Zico e ele não saía do Flamengo realmente, né, cara? Ele gostava do time, tinha uma puta identificação e praticamente um dos grandes nomes do time do Flamengo. Eu não posso falar com propriedade se ele é ou não, porque eu não sou flamenguista, né? Então eu não tenho esse feeling pra poder dizer isso. Pelos meus amigos flamenguistas, eles falam que ele é o ícone. Ele é o ícone. É o símbolo do time. Maior. Entendi. Só um entre parênteses aqui. Quem que é o maior jogador, assim, entre os torcedores do Curitiba aí, cara? Dirceu Krieger. Dirceu Krieger, mas esse aí nunca ouvi falar, cara. É porque você é um bosta, né? Na verdade, só coisa de gente que ganha campeonato. Só as coisas com Ronaldo, só coisa do Corinthians. Você é um cara modinha, né? Brincadeira. Dirceu Krieger foi um grande jogador que passou pelo Curitiba fim dos anos 60, começo dos anos 70, jogador símbolo e tal. Um dia eu conto a história direitinho pra você, senão vai dar 1 hora de programa só do Krieger aqui no programa do Zico. Mas ele é da época do tal dos Coxa Branca. Um pouquinho depois. Cara. A época do Coxa Branca foi no pós-guerra. Então, eu lembro que você me contou toda essa história dos Coxa Branca. Tá muito. Uma hora você precisa contar pra toda a galera que não conhece nada do Curitiba, porque só quem mora aí conhece do Curitiba, mas bem... Acho que nem quem mora aqui direito, mas enfim. Mas bem, o Zico saiu então do Flamengo, foi jogar no Udinese em 73, né? Fez 2 temporadas lá. Tem uma passagem ok, né? Teve 79 jogos e 57 gols, né? O Udinese não era o grande time do campeonato italiano, mas era uma equipe com dinheiro na época, né? E depois o Zico voltou pro Flamengo e teoricamente encerrou a sua carreira ali, né? Onde ele jogou de 85 a 89 e eu vendo alguns documentários, vi que o Zico se aposentou cedo no Flamengo, né? Foi ainda no primeiro turno, no finalzinho do primeiro turno do Campeonato Brasileiro daquela época, em um jogo onde eles venceram o Fluminense por 5-0, o Zico fez um gol de falta e ali meio que marcou a despedida dele no futebol brasileiro, né, no futebol como no geral, e ele acabou se aposentando em 89. Também já tinha alguns problemas de lesões, a idade já estava pesando um pouco, né, o futebol brasileiro era muito pegado já, né, muito, muito rápido, né, e por alguns problemas, assim, praticamente com relação ao rendimento, né,
e o Zico acabou, né, encerrando a sua carreira, até que precocemente, porque nem chegou a terminar o campeonato, né? Mas e aí o Zico ficou 2 anos, né, sumido de dentro do futebol, 2 anos, não, mais ou menos um ano e meio, até que veio o convite para ele ir pro Japão, né, e fazer parte lá de um time, né, um time amador, que posteriormente poderia se tornar o Kashima Antlers, né, o Sumitomo Meteors lá, e com certeza essa história é uma coisa que muito poucas pessoas conhecem, Elias, porque, pensa só, cara, você é um cara que ganhou muita grana, é ídolo no Brasil, né? É um jogador muito incontestável em relação a Copas do Mundo, né? Era um dos grandes nomes da seleção naquela época. E por mais que a geração do Zico não foi campeã, né? Mas era uma grande seleção, né? Eles falam que naquela época lá tinha a melhor seleção de todos os tempos do Brasil, né? Com grandes ídolos pós-Pelé e assim por diante. E quando surgiu esse convite, né? Para retornar ao futebol em 91, o Zico já era um jogador aposentado, ele voltou da aposentadoria, né, para poder jogar no Japão. E com certeza não foi um convite apenas para jogar no time amador, né, cara? Com certeza, desde o começo dos anos 90 já tinha aquele trabalho interno dentro da Federação Japonesa para oficializar, né, e meio que profissionalizar a J-League, né, transformar, né, a liga amadora na J-League. E com certeza o Zico, sabendo disso, né, claro que isso deve ter chegado em um papel bonitinho, uma explicação certinha, ele achou interessante. Na época do fax. Exatamente. E ele chegaria naquela liga amadora que estaria se concretizando para se tornar um dos primeiros times da liga profissional. Então isso eu acho que foi interessante, cara, né? Ele veio ainda com o time sendo amador, né? Mas ele já tinha todo aquele trabalho, né? Aquele trabalho para ele poder trabalhar dentro desse time como jogador e como uma grande estrela do time, para que quando chegasse na profissionalização o Zico já tinha uma adaptação ao Japão, adaptação ao time, conhecer um pouco mais como é que o futebol rolava por lá, e aí, né, chegamos quando a J-League foi realmente anunciada e tivemos os 2 primeiros campeonatos em 93 e 94, né, Elias? Não, que eu tava falando que, pra quem não sabe, muita gente acha que ele já chegou no Kashima e tal, não, né, ele chegou realmente na equipe do Sumitomo, que na época tinha uma peculiaridade, né, o time não era vermelho, o time tinha uniforme azul. Ah, então, azul? Se você pesquisar fotos antigas, aparece o Zico com camisa com o uniforme do Sumitomo na cor azul. Caraca, é verdade, cara. Que legal, cara. Mas acho que teve algum motivo, né? Troca de cor, alguma coisa assim. Porque realmente as cores se manteve, né? Alguns times assim, né? Será que... Não tem como saber também, né? Isso aí teria que ver. Realmente eu não me ligo nessas coisas, então nem pesquisa. Nem pesquisa, mas deve ter alguma explicaçãozinha. Tem azul na equipe do Kashima também, né? Cor secundária lá. Teve mais antigamente já, né? Hoje em dia praticamente não existe mais, né? Mas o uniforme 93, 94 ele tinha um raiozinho, uns detalhezinhos em azul na gola branca, né? Sempre ficou uma paradinha assim da época do Sumitomo. E, Elias, você chegou a rever recentemente, assim, ou você viu algum documentário na época sobre aquelas finais, assim, entre o Verde Kawasaki e o Kashima Antlers, ou você lembra de cabeça só assim algumas coisas acontecendo nesses jogos, as finais? Não, o que eu tenho é na cabeça mesmo, confesso pra você que eu não vi os materiais antigos ali, eu vejo mais material da seleção mesmo. Ah, sim, não, porque na verdade foi assim, tá, galera, só pra vocês ficarem por dentro da situação, né? Quando a J-League se tornou um campeonato profissional, né, 2 times despontaram, que claro, eram os times que tiveram o melhor investimento na era amadora, né, que foi o time do Kashima Antlers, que era o Sumitomo Meteors, né, que já tinha trazido o Zico, né, que tinha trazido também o Alcindo, né, então teoricamente eles são... Pode falar, por favor? Não, né, é isso que eu queria falar mesmo. O Alcindo? E teoricamente eles seriam os 2 grandes nomes dos jogadores brasileiros que fariam parte daquele elenco. E também tinha alguns jogadores interessantes. É claro que o time do Sumitomo Meteors e o Kashima Antlers, quando transformou no Kashima Antlers, já contratou alguns jogadores da região, os melhores que eles conseguiam pegar naquelas peneiras, né? Então já era um time muito forte para os padrões da época amadora, né? Quando transformou em profissional. E o time do Verde Kawasaki fez a mesma coisa, né, cara? Tinha
tinha o Kazu, né, que tinha voltado do Brasil das suas temporadas fora do Japão, né, tinha o Bismarck, né, e tinha o Rui, né, o Rui Ramos, né, então os times, esses dois times, eles se concretizaram muito rápido, né, eles conseguiram pegar alguns bons nomes de jogadores, com os acatados amadores que tinham aí na época ali, e fizeram dois grandes times. E aí eles varreram, né, o campeonato japonês nesses 2 primeiros anos, eram sempre os principais times para vencer o campeonato, né, apesar que o Verde Kawasaki tinha um time superior ao time do Kashima Antlers, né, e tanto que o começo da liga, se não me engano, a gente até que chegou a comentar um tempo atrás, era o grande período do time do Verde Kawasaki, foi esses primeiros anos da J-League, né, onde praticamente venceu ou chegou na final de tudo, e aí, né, temos aquele fatídico jogo, né, que é a final de 93, ali entre 2 jogos, entre o Verde Kawasaki e o Kashima Antlers, entre o Verde vence o primeiro jogo, né, e no segundo jogo de volta, o time do Kashima até faz o primeiro gol, mas leva um empate ali, e quando recebe o pênalti, né, o Zico, irritado, vai lá e gospe, né? Vai até a marca do pênalti onde o Kazuya ia bater, gospe na bola e ele é expulso do jogo. Tem uma entrevista muito legal, se não me engano foi pro Globo Esporte ou pro Esporte Espetacular. Só uma coisa antes de você falar de entrevista, sabe quem que participava dessa época no time do Kashima? Quem? Masatada Ishii, né? Que é o treinador atual da equipe. Ah, ele era jogador dessa época, então. Uhum. Eu pensava que ele era jogador um pouquinho mais pra frente, né, da época depois do Zico. Caraca, não, velho. Ele é veiaco também, então, né? É sim. Caraca. Bem, e com essa expulsão, né, teve tudo aquele paredinho, né, porque o Zico até então, né, até essa final, ele era meio incontestável, né, cara, fazia gols de tudo que é jeito, né, fazia gol de falta, né, fazia gols de meia bicicleta, né, fazia gol de tudo que é jeito ali, né, foi os anos onde o Zico jogou bola mais fácil, né, porque, claro, né, o nível de futebol japonês naquela época era muito inferior ao que era antes, era muito inferior, claro, aos outros times que o Zico jogou. E quando aconteceu isso, né, meio que dividiu, né, a popularidade do Zico, né, entre os torcedores do Kashima e do futebol ali que estava começando, ou o pessoal que já conhecia algum tipo de os outros campeonatos pelo mundo afora e não se importavam tanto com esse negócio de ele ter cuspido na bola, né, cara, que foi praticamente um como é que eu posso colocar isso em palavras? Foi uma maneira de ele ter mostrado que ele não concordava com a marcação do pênalti, né? Foi um protesto. Exatamente, foi um protesto. Mas tem muita gente que falou que tripudiou isso, né? Nunca, né? O futebol, nunca um japonês faria isso, cuspir, que você ia contra a autoridade máxima do jogo, que era o juiz, né? Então teve todo aquele problema que meio que dividiu um pouco, né? Mas como o Zico era praticamente um grande ídolo, né, e voltaria a jogar no outro ano, ele praticamente conseguiu meio que colocar isso debaixo dos panos, isso acabou virou até uma marca registrada dele em aspas, assim, né, ele acabou vencendo esse preconceito inicial que ele teve do japonês, inicial não, né, que demorou bastante, que ficou isso, que a gente ficou falar, ele tava desde 91 lá, né. Sabe o que eu imaginei? A hora que ele cuspiu assim, os japa. Se você vê no vídeo, o Kazu fica indignado e começa a olhar pro juiz assim, sabe, puto, sabe? Tipo, como assim o cara cuspiu na bola? Sabe, juro que você deu tela azul nos japoneses nessa época, cara. O Kazu deve ter ficado louco, cara. Que, tipo, nunca imaginou, sabe? Acho que nem no Brasil o Kazu viu, você vir cuspir na bola quando o cara bateu o pênalti. Entendeu? Imagina se cuspisse no outro cidadão, né? Porra, então, aí eu desse um tapa, alguma coisa assim, pô. Seria muito engraçado isso. Mas não adiantou muito, né? O Verde Kawasaki venceu aquele campeonato, o Zico voltou no outro ano pelo Kashima e conseguiu um 3º lugar na classificação geral, né? E teve seu jogo de despedida, né? Contra um Kashima Antlers versus Flamengo, onde ele não fez gol, mas jogou, né? Um placar de 2-1 ali. Até achei interessante que o Kashima fez um gol no Flamengo, apesar que era joguinho festivo, coisa e tal, não valia muita coisa. Mas o uniforme do Flamengo tinha uma peculiaridade, né? Tinha, em vez de ser aquele patrocínio da Petrobras tradicional, né? Eles usaram da MPM lá, aquela rede de olha só que lanchonete lá do posto, em gasolina. Então praticamente foi todo um negócio
pré-programado pra isso, né, cara? Pra essa final, né? E uma coisa muito interessante é que você vê hoje no Japão as paradas tudo pirotécnica, né, cara? Tudo, como fala, aqueles telões gigantes, um monte de coisa. E no começo da J-League, assim, nego gostava muito de usar os bonecão de posto inflável, né? Tanto que no início foi aquele bonecão na bola, né? Quando iniciou a J-League. E quando o Zico se aposentou lá, viu os despedidas, também fizeram um bonecão do Zico também ali, inflável. Foi uma puta baianice engraçada, mas bonitinho até de certa forma, narigudinho, assim, até que é muito bem feitinho o bonecão de pulso inflável do Zico. E aí o Zico encerrou, tá? É claro que a gente tá resumindo o máximo possível ali para não ficar muito atento a isso. O Zico não se aposenta, então como jogador do time do Kashima Antlers, com uma média interessante, né? Foram 88 jogos e 54 gols. Lembrando que o Zico jogou até teoricamente pouco, né? Teve alguns momentos que o Zico, principalmente em 94, onde ele jogou pouquíssimas partidas, porque ele já fazia meio que um trabalho de técnico interino jogador, né? Auxiliava o técnico e também jogava. Então, por exemplo, o primeiro jogo da final ali de 93, o Zico não jogou. Né? Não jogou a final, já entrou apenas no finalzinho do jogo. Aí no segundo jogo da final, que foi da disputa da bola do pênalti, ele começava ali como jogador principal, mas tem essas peculiaridades ali de que o Zico, que como claro, vinha desde 91 como o maior nome do futebol, o primeiro maior nome do futebol asiático como contratação estrangeira, né? Então ele tinha, claro, algumas regalias, Elias. Exatamente, eu só acho, na verdade, um pouco de exagero, né? Porque, convenhamos, tiveram jogadores até de menos nome, né? Que foram muito mais importantes que Zico no Kashima, cara. É isso que me deixa... Mas você fala nessa época, nesse período 93, 94? Também, cara, eu acho que teve jogador mais importante, sim. Como quem, por exemplo? Por exemplo, o Akita, né? O zagueiro. O Akita. Ele fez o gol ainda contra o Flamengo na final, né? Na final, né? No jogo de despedida. Até o próprio Yasuto Honda, né? Fez história na equipe do Kashima. Também era um bom defensor. Enfim, eu acho um exagero. Um exagero. Então, eu acho que o Alcindo foi até uma figura mais presente do que... Cara, eu vou te falar que eu entendo, porque uma coisa que eu tava percebendo vendo assim, alguns documentários e algumas entrevistas, até sobre a J-League, né? O Rui Ramos também fala também em umas entrevistas no Japão, que estão até no YouTube também, galera, dá uma olhadinha aí, que ele fala sobre essa final, como é que foi reconstruída a J-League, né, e aquela diminuição do amadorismo e a colocação um pouco mais de uma coisa mais profissional, de uma liga estruturada, coisa e tal. Ele fala que algumas coisas foram muito imprescindíveis pro campeonato, né, mas você vê ele falando, é uma coisa. Você vê o Zico falando sobre a época dele do Kashima, entendeu? Você percebe que são maneiras diferentes de você ver uma coisa. O Rui Ramos sempre foi um cara um pouco mais humilde. O Zico sempre foi um cara meio de nariz em pé, entendeu? Ele, né... Não sei porque ele é carioca, então é o estilo de falar, ou por simplesmente... mas o Rui Ramos também é do Rio de Janeiro. Os dois são da capital, entendeu? Os dois são da capital mesmo, assim. Sim, é verdade, o Rui Ramos chegou a jogar nos times grandes também lá do Rio de Janeiro também, né? Eu já não lembro. Eu não lembro de cabeça, mas sempre que. Agora que você falou que eles são do coisa, eu lembro que se não me engano ele deve ter sido rivais em algum momento ali e tal. Mas é diferente a maneira de que eles falam, né, sobre a situação. O Zico, ele tem mesmo essa parada de falar um pouco mais impostado, né? Não, porque o nosso time, né? Porque eu estava chateado com aquela situação, porque a gente fez não sei o que no campeonato, né? Ele é meio vanglorioso, assim, né, cara, né? Ele se intitula o grande pica das galáxias, assim, né, cara? E também, o cara, o status que ele tinha no Brasil também, né? Ele era um grande pica das galáxias naquela época, né, cara? Ele foi chamado algumas vezes como o Pelé branco, né, cara? Então, sabe? E a gente tá falando de 2010, tá falando de 80, tá ligado? O Pelé tinha acabado de jogar fazia 10 anos ali, sabe? Então,
era muito recente aquele negócio, né? É que nem a gente falar assim, puta, como o Ronaldo era foda. O Ronaldo pode jogar faz 4 anos, entendeu? É diferente de falar daqui 15 anos, puta, que o Ronaldo jogava pra caralho, sabe? Tipo, é outra época, outra maneira de ver, entendeu? Mas eu acho realmente que eu não acho esse cara carismático, tudo que o japonês acha, entendeu? E vou falar... Eu acho assim, desculpe interromper você, Thiagão, mas pra mim o Zico, ele foi um excelente jogador em clubes. Sim. No Flamengo, principalmente, ele foi um deus, isso é incontestável. Mas na seleção, eu não acho que ele foi tudo isso, não, que falam. Você fala na seleção brasileira, como jogador. Exatamente. Tanto porque, se me engano, ganhou também na Copa do Mundo. Aquele problema, então é meio difícil falar assim, o Pelé é branco, sabe? A mesma coisa que você querer comparar, por exemplo, deixa eu pensar aqui, colocar em termos atuais. Não consigo pensar em alguém agora. Você fala em comparação, assim, é porque não tem como ganhar o Japão, que a gente não ganhou muita coisa também, né? Mas é como, sei lá, comparar é a mesma coisa que comparar, então, o Nakata ao Nakamura. Exato. São jogadores diferentes, né? Uhum. E de coisas diferentes, que o Nakata foi um deus em clubes e na seleção, e o Nakamura, por exemplo, foi um cara mais mito em campeonatos, né? Sim, em campeonato, né? Em clubes, em campeonatos mesmo, né? Isso é realmente uma colocação interessante. Mas eu vou falar uma coisa pra você, cara. Em 94, quando o Zico se aposentou no Kashima, só pra gente acabar esse assunto sobre ídolo, né, em clube, eu vou te falar, cara, que eu acho que teve um agravante nisso. Porque o japonês naquela época, ele tinha os brasileiros como um grande exponente, né? Expoente em relação a ser fã. E acho que 94 foi um ano muito complicado para isso. Porque em 94 o japonês perdeu um dos, né? Ou o maior brasileiro expoente para eles, né? Que foi a morte do Ayrton Senna, né? E o Zico, eu acho que ele acabou se tornando o segundo nome, entendeu? Porque ele jogava no Japão, fez uma história bonita lá no Kashima, como jogador, como marketing, como tudo aquilo que envolveu ele lá dentro, entendeu? Então acho que por esse amor aos brasileiros e a perca recente de um grande ídolo para os japoneses também, acho que isso meio que, sabe, expandiu mais o carinho que os japoneses tinham, porque eles estavam vendo o cara jogar, entendeu? Então é um pouco, sabe, compreensivo, sabe? Então, claro que eu tô falando assim, é uma opinião minha, assim, tá? Não quer dizer que isso se reflete a realidade, não foi por isso. Mas realmente, se você vê entrevistas ou algumas coisas relacionadas ao Ayrton Senna e ao Zico, que praticamente fizeram história do Japão, mas mesmo no mesmo período ali, né? Você percebe que o carinho dos japoneses é mais ou menos uma coisa mais ou menos parecida, né? Maravilha, Thiagão. Bom, agora vamos entrar na parte mais polêmica, que é a parte da época de treinador. Bom, bora lá. Maravilha, então. Thiagão, depois que ele acabou parando ali no Kashima em 94, né? Ele passou um tempo sabático, pensou, putz, o que eu vou fazer da minha vida agora? Aí passou um tempo fazendo aqueles cursos para treinador, para dirigente, né? Inclusive ele fez parte da comissão técnica do Zagallo na seleção brasileira para a Copa 98, né? Teve aquele problema com o Romário, né? Que ele foi o cara responsável por avisar o Romário do corte da seleção, e o Romário falou que ele era meio que culpado pelo corte, blá blá blá, tudo aquele rolo lá, né? E aí, né, ele recusou alguns convites, né, pra entrar dentro do treino do Flamengo. Ele falou que não queria manchar sua imagem. O time do Flamengo tá todos aqueles problemas de corrupção dentro do clube, tudo dívida, né? Então ele acabou não querendo fazer nada do Flamengo e começou a procurar lugares onde ele poderia trabalhar como treinador, alguma coisa relacionada à comissão técnica dos times. Enfim, aí em 1999 ele recebeu um convite da diretoria do Kashima Antlers para ele participar de uma parte mais de gestão do clube, né? Se não me engano foi no fim de 98, começo de 99, alguma coisa assim. Ele começou a participar da parte burocrática do clube, né? Parte ali voltado ao futebol mesmo, mas não era treinador nem nada. Eis que a equipe do Kashima entra numa crise braba, mas desgraçada mesmo, fez um péssimo primeiro turno ali
em 99, né? No primeiro turno ali da J-League, indo muito mal, estando na zona do rebaixamento, né? Ficou ali muito mal mesmo. Aí o Suzuki, né? Que era o presidente do Kashima, pensou: o que a gente pode fazer agora? Tive uma ideia genial. Zicão, chega aí, cara. Garinho-sama, vem aqui. Garinho-sama. O que você acha de ser torenador? Nossa senhora, é o Tirika japonês chamando ele. Aí o Zico pensou, por que não, né? Foi lá, fez aí um período de treino ali no Kashima, no fim de 99, que foram 15 jogos, né? 10 vitórias, 2 empates, 3 derrotinhas, e conseguiu acabar tirando a equipe da zica, né? O time acabou não sendo rebaixado, fez até uma campanha mediana, né? Se não me engano, terminou em 5º, 6º lugar lá, foi uma baita de uma volta, né? Uma volta por cima, e acabou dando certo. E acabou depois entregando no ano seguinte nas mãos do Toninho Cerezo, que daí fez história com o clube, né? Campeão japonês e foi realmente a passagem de um técnico brasileiro para outro, né? Mas o Zico foi interino mesmo, realmente. Foi aquelas 15 partidas que eles pegaram ali, que se caísse para J2 seria uma coisa meio que plausível por aquilo que o time do Kashima estava fazendo aquele ano, né? Mas aí como o Zico salvou o time, e também o time também tinha cacife também para jogar também, né? Não era tão ruim esse time do Kashima Antlers, tinha times muito piores, né, naquele período que ele, então era praticamente impossível o time cair, né? Mas aí o Zico conseguiu essas 10 vitórias, essa sequência boa pro time, e pra mim isso foi interessante, né? Méritos pra ele e méritos também pro time também na época. Foi muito bem mesmo. Aí tá, depois disso acabou, ele voltou ali para a diretoria do Kashima, né? E por assim ficou. Até chegar 2002. Quando, após o fim da Copa, né? Tivemos o nosso digníssimo Trussier, o cara da seleção japonesa, fazendo história, classificando a equipe para as oitavas de final. Ele acabou saindo, né? De assumir como treinador da seleção japonesa, e a JFA pensou: putz, agora, quem que a gente vai chamar? Começaram a fazer as pesquisas e tal, e na época o Masaru Suzuki tinha acabado de assumir a presidência da JFA, né? Lembrando que o Masaru Suzuki era o presidente do Kashima. Que conveniente. Que conveniente. Naquela época que ele foi o interino do clube, né? E pensou: por que não? E aí, né? O Zico, que não é bobo nem nada, acabou aceitando o desafio, né? Montou sua comissão técnica, chamou o irmão dele, né? Também para participar, para ser o seu assistente. Que me fugiu o nome dele agora, rapaz. Cara, independentemente do nome desse fulano, cara, o cara treinou por 15 dias um time, foi da comissão técnica da seleção de 98 com o Zagallo, cara. O cara nunca tinha treinado realmente por um período grande um time, cara. Caraca. Até que deu certo, né? Enfim, apesar de umas convocações malucas no começo, né? Sim. Convocando jogadores super veteranos, como o Narahashi, o Akita, quase não é Kashimeiro, né? Desgraçado. Enfim. Pode crer, né, cara? É verdade, mano. Chamou o Akita, cara. Puta merda. Chamou o Narahashi com 10 mil anos de idade. Convocou o Omura com 500 anos. Aposto que o Kazui não ia chamar se vai jogar naquela época. A única coisa que eu achei plausível é que ele continuou convocando o Nakayama pelo menos até 2013, apesar de ele ser veterano. Era um cara que estava em alto, tanto que foi um dos artilheiros do Júbilo em 2002, né? Aquele título lá, mas enfim. Convocou Nanami, também Nanami que já não estava em seu auge, mas né, que também achei muito engraçado. E convocava os jogadores estranhos como o Fujita, né? Com 10 mil anos de idade. Fujita, realmente. Ele não queria. Ele é o cara clássico que queria dar chance para jogadores com experiência, né? Ele não queria apostar tanto em jogadores novos, assim, né? Mas realmente foi uma base muito diferente da base de 2002, né, cara? Mudou-se muitas coisas, né? Inicialmente, pelo menos. E ele fez umas coisas estranhas, como por exemplo, ele revelou o Motoyama no Kashima ali no fim de 99, né? Dando muita chance a ele. Acabou revelando o Motoyama também na seleção japonesa, né? Mas não chamou o cara pra Copa? Mas não chamou o cara pra Copa, sabe? Porra, como... Revelou de Zoes. De Zoes eu vou chamar assim, Motoyama.
Caraca, isso Aí, é uma loucura mesmo. o Zico, ele tem uma frase muito emblemática que eu vou ler pra vocês aqui, ó. Olha, Zico afirmou que fez o melhor que pôde pela seleção japonesa e que não se arrepende de nenhuma decisão que tomou. Ou seja, ele não se arrepende de ter convocado o Tsuboi, de ter convocado o Moniwa, o Maki para uma Copa do Mundo. Pois é, principalmente jogadores que realmente iriam para compor elenco mesmo, né? Apesar que praticamente quase todos jogaram, né? Foram realmente as maluquices, né? Principalmente o Maki e o Moniwa, né? Que são realmente jogadores de níveis muito abaixo, assim, né, cara? De seleção, pros padrões da época, principalmente hoje, né? Mas dá pra se falar que, apesar que o Zico nunca tinha sido treinador de porra nenhuma, praticamente. Chegou na seleção, teve aquela, em aspas, né? Precoce eliminação nas Copas das Confederações de 2003. Que até que não foi tão ruim assim. Não foi tão ruim, né? Foi Se precoce você vê, porque não passou de fase só, se né? você não vê, se você vê assim pelo resultado dos jogos, você vai pensar, porra, Japão foi mal pra caralho, ganhou da Nova Zelândia e perdeu 2 jogos, mas jogou muito bem com a Nova Zelândia, jogou bem contra a França, apesar de ter perdido, só perdeu o jogo porque o Inamoto fez aquela cagada, aquele pênalti mais retardado do universo lá. A época dos pênaltis ridículos, né, do futebol japonês, né? Pênalti mais tosco do universo do Japão, acabou perdendo. Inclusive nessa partida tem aquele gol emblemático do Nakamura, né? Aquela cobrança de falta que o Barthez não conseguiu nem chegar na bola. Que nós comentamos no Renomaru sobre, né, o Nakamura, né? E, inclusive tem aquele drible giratório, né, que ele passou. Drible giratório. Enfim, foi um jogaço. Contra a Colômbia até que jogou mal mesmo. Mas perdemos de 1-0. Mas o Zico, ó, pra você ver, olha a loucura do Zico na época, né? O cara, tudo bem que o Kubo é um cara mito hoje em dia, né? Mas colocar o Kubo de titular na Copa das Confederações com 19 anos de idade. Convocar o Nagai e o Tiro Nagai pra jogar também. Não, pra você ver, tipo, se você parar pensar nesses detalhes, eu fico tentando me colocar nessa situação. É porque ele tinha muito desse espírito de futebol brasileiro, né, cara? De você mesclar muitos jogadores veteranos com jogadores muito novos e promessas, né, cara? É uma coisa comum, né, no futebol brasileiro. Mas às vezes isso não cabia tão bem no futebol japonês. Principalmente foi uma liga que tinha praticamente feito 10 anos, né? 11, 10 anos de existência, né, cara? Então, às vezes você convocar jogadores muito novos, que nem por exemplo foi o Kubo, né, cara? O cara sem experiência, completamente verde, cara, sem experiência nenhuma, cara, entendeu? Com futebol, assim, era uma grande esperança, se tornou um grande goleador, mas pouco ele podia fazer, cara. Tinha outros nomes mais veteranos ali, né? Ainda mais que era um campeonato de tiro curto, né, cara? Então, você podia chamar um pouco mais de veteranos e compor esse elenco, né, cara? Realmente, se você parar a pensar, teve algumas coisas que realmente não fizeram sentido nenhum, cara, ele levar, sabe? Sempre que ele achou o cara foda e vamos levar, sabe? Mas o cara não tinha base nenhuma pra trabalhar, assim, os jogadores, sabe? As estruturas do time da J-League também eram muito menores também, então, porra. Mas, nessa Copa das Confederações ele fez uma baita de uma mescla, né, de experiência com juventude. Por exemplo, ele convocou o Gasawara, que era novinho, convocou o Endo também, que era novinho. Inclusive o Endo, naquele vídeo lá que a gente sempre vê contra a França, o Endo era um piada de bosta, né? Sim. Aquele cabelo escorrido. Havia convocado o Matsui também, que estava no começo de carreira. Aí convocou veteranos como o próprio Akita, que já estava no fim de carreira. Tinha o Nanami no banco. Enfim, foi uma mescla ali de juventude com experiência mesmo, né? Inclusive, uma coisa engraçada que ele convocou Nobu Yamada pra lateral. Nobu Yamada, cara. Cara, é que isso também nunca foi, né? Nunca despontou muito, assim, né? O Nobu Yamada. E uma coisa que eu acho engraçado, assim, cara, é porque eu acho que o Zico não quis manter muito aquela base 100% de 2002, porque diz as más línguas que existia uma comparação muito grande, né, entre o Troussier e o Zico. Será que o Zico vai conseguir fazer um trabalho melhor que o Troussier em 2006? Então, sabe? Então, acho que esse negócio de comparação, acho que meio que fez o Zico ele, não, deixa eu tentar fazer um trabalho diferente. Vou fazer do meu jeito, né? Exatamente. Não vou fazer igual o francês, vou fazer do meu jeito, vou montar a parada do meu jeito, sabe? Então, acho que
por isso, sabe, algum desses motivos, algum momento ele quis fazer uma parada diferente do Trucier, mas eu acho que ele poderia, ou deveria ter uma humildade de tentar ver realmente a base desse cara deu certo. Né? Então vamos continuar essa base com um pouco mais de detalhe. Tudo bem, a base continuou. Claro que muitos jogadores voltaram para a Copa do Mundo. Claro, não tinha como deixar algum jogador. Não tinha como ele tirar o goleiro, não tinha como tirar os meio-campistas, né? Não tinha como mudar muita coisa nessa base. Mas ele quis inventar. Não, deixa eu mesclar mais jogador novo. Deixa eu colocar jogador muito velho, sabe? Deixa eu trazer jogador da base que eu vou criar do meu jeito, né? E a imprensa brasileira viu isso como: nossa, o Zico está ensinando o japonês a jogar bola, né? É aquilo que eu falei, né? O Nakamura, então, antes, em 2003, fazia gol de falta porque ele batia com aquelas bolas de leite, né? Que faziam curva sozinha, né? Curva bola de plástico. Porque quando o Zico chegou, realmente, então, o Nakamura, essa bola de leite aqui não joga futebol. Você vai jogar bola com essa bola de capotão aqui, redonda, que é a mesma coisa, só que de capotão. É a mesma coisa. Vamos parar de chutar cabotear aí. Exato. Foi pra balão. Entendeu? Agora uma coisa que o Zico acertou foi em trazer o Nakamura de volta à seleção, né? Sim. Isso ele acertou em cheio, cara. Não, isso a gente... E também ele mostrou pro Nakata a importância que ele tinha, mesmo sem ser titular, né, cara? Porque ele já sentia que o Nakata poderia não jogar todos os jogos. E em algumas entrevistas ele fala também que o trabalho psicológico foi uma coisa que ele tentou fazer bastante, impor uma nova filosofia, mais um pouco mais ocidental, né, para aquela mentalidade fechada que era do Japão. E uma outra coisa que a gente já falou bastante também, que era a parte da alimentação, né? Exatamente, trouxe o feijãozinho, pá. Exato, né? Que ele falou, pô, a galera come arroz pra jogar 90 minutos, eles não vão conseguir manter, né? E realmente ele tava certo, e isso, pra mim, acho que até mais do que o Nakamura, acho que é um dos maiores certos do Zico. Não que ele conseguiu mudar muita coisa, mas que pelo menos ele trouxe à tona, que falou: enquanto vocês tiverem essa mentalidade de querer, de ser simplesmente orientais, né? Muita coisa vocês vão sofrer, né? E a alimentação é a primeira delas, né, cara? Porque realmente existe um desgaste muito grande e que infelizmente a gente sabe que em alguns aspectos a culinária japonesa ela não é tão rica, né? Algumas necessidades do corpo. É saudável, mas limitada, né? Exatamente. É saudável, mas limitada em algumas coisas. E para um cara que vai correndo também que vai ter que ter massa muscular, né? Não dá para ficar apenas no peixe e no arroz e nas saladas e nas variações ali. Precisa realmente de ferro, de gordura, né, cara? Proteína. Exatamente. Então assim, a gente nunca vai entrar nesse detalhe sobre a importância de nutrientes, porque a gente não sabe muito sobre isso, né? Mas dá pra entender o básico sobre essa situação, né? E o Zico tentou, né? Levou o feijão, como o Elias falou, tentou impor um pouco outra maneira de você trabalhar o corpo do jogador japonês, né? Porque era mais baixo, então vou trabalhar um pouco mais a velocidade. Vamos trabalhar um pouco mais de ciência física, tentar ganhar na corrida, né? Ter mais perna pro jogo do final do jogo, né? Então ele tentou algumas coisas. Mas o trabalho, eu acho que na cabeça do Zico, o trabalho que ele ia ter na seleção seria de pelo menos 2 Copas do Mundo, sabe? Seria ter começado em 2003 e talvez colher esses frutos em 2010, sabe? Como realmente aconteceu, alguns frutos foram colhidos em 2010, né? Mas a Copa de 2006, ou melhor, vamos pular etapas, né? A Copa da Ásia 2004, quando o Japão ganhou da China, né? Foi já um passo acima, né, cara? Ele já estava contratando convocando menos jogadores loucos, né? Tinha realmente montado a sua base, conseguido pegar alguma base do Trucier, teve uma batalha dificílima na China, né, cara, na final, e conseguiu, Nakamura jogando muito bem, se consolidando talvez o craque da era Zico, né? E tava todo mundo, tudo meio que caminhando muito bem, assim, né? As eliminatórias também não teve muitos sustos, né? Por mais que eliminatório o Japão nunca vai 100%, né, Elias? Isso parece um karma, né, cara? É uma sina. É uma sina, cara. Você vê, hoje, 2015, o Japão começando a jogar as eliminatórias de uma maneira péssima. De uma maneira burra. De uma maneira burra, assim, depois foi melhorando, né? Então 2004, 2005 também foi desse jeito, mas aí chegamos na Copa de 2006, né? E com uma convocação 96%
né? 90, plausível, 90. Plausível, né? A gente realmente convocaria aqueles 90%. Teve os Max, os Moneiros da vida, mas teve ali os 90%. Não tinha o Motoyama, né? Que foi cortado ali. E lembrando que o Munil ele só foi pra Copa porque de última hora, né? Faltando uma semana ali, o nosso querido Macotão, né? Tá na cama, acabou se machucando. Aí sobrou a vaga, né? Mas poderia ter chamado tudo, né? Que foi, inclusive, foi o melhor zagueiro da J-League em 2005. Não tinha experiência na seleção principal, mas tinha muita experiência na seleção olímpica, né, Tiagão? Então poderia ter dado uma chance. Se fosse pra chamar gente nova, como por exemplo... chamou o Mac, que era tava cru na seleção ainda, né? Tinha uma pequena experiência ali de 2005, começo de 2006. Por que não dar uma chance para um zagueiro que, inclusive, depois da Copa do Mundo 2006, fez história na seleção, né? Exato. E a gente acaba caindo realmente numa coisa que é impossível a gente vencer, né, cara? Que acontece no mundo inteiro. É o fator, a opção particular do cara, né? Então ele preferia... gosto, né? Famoso gosto. Exatamente. Ele talvez o Zico ele realmente pensou em Munil, em Mac, talvez como um plano B depois de 2004, 2005, né? E quando surgiu a oportunidade, né, com o corte de jogador, então vamos trazer realmente ali o Mac porque faltou um jogador, vamos trazer o Munil porque faltou um jogador, faltou uma opção. Mas aí que tá, é estranho, né? Porque estranho. Na pré-Copa do Mundo, tudo bem que Kubo ficou de fora porque teve a sua lesão no joelho, né? Também acabou pegando o Zico com as calças curtas ali, que faltava poucos dias para sair a convocação final. Mas tinha a opção de você chamar, por exemplo, o Kubo, que estava jogando bem naquela época, até o próprio Sato, que fez ótimas partidas, principalmente pela Kirin Cup, né? Naquelas famosas convocações caseiras, né? Que só iam jogadores da J-League, né? Convocados. Realmente eu não sei se ele acabou chamando o Mac por ser um jogador alto, né? Por ter um composto físico assim um pouco mais avantajado que os demais jogadores, enfim. E também aquela ideia do futebol total, né? Que o Brasil tem, né? Que é de jogar com 2, 3 atacantes, jogadores altos, né? Então tipo, sabe, é um jeito um pouco mais brasileiro de se pensar, né? Então, é entendível? É plausível? Não. Mas é a parada do cara, né? Não tinha como dizer. Talvez ele fale assim, eu vou levar um zagueiro, então eu vou levar mesmo de um atacante a mais. Agora a questão é a seguinte, o Túlio ou o Mac ia fazer uma diferença tão grande na Copa? Eu acho que também não ia fazer uma diferença tão grande também no final das contas, porque o grupo de 2006 é um grupo muito forte também pro Japão também, né? Teve uma puta de uma má sorte em 2006 no grupo que caiu, né? Com Croácia, com Austrália e com Brasil. E a gente também já esmiuçou várias vezes também aconteceu nessa Copa de 2006. E todo mundo sabe que o negócio do Japão era tentar vencer a Austrália e tentar vencer a Croácia, porque perder pro Brasil era praticamente uma certeza. Era lógico, né? Era lógico pela seleção que era 2006 ali, né? Tem gente que não gosta assim, do Brasil 2006, mas realmente tinha nomes em praticamente todas, né, todos os setores do campo. Cara, era uma seleção completa, né? Tinha tanto titulares quanto reserva. Olha pra você ter uma ideia, os 3 goleiros, né, Tiagão? Que era o Dida, tinha o Rogério Ceni também, e o... Qual que era o terceiro? Era o Júlio César, né? Acho que era o Júlio César, não era mais o Marcos, não, acho que era o Júlio César. Não, era o Júlio César, isso. Então, pô, não eram goleiros fodas, né, cara, né? De goleiro o Japão não tava ruim também, né? A gente tinha os clássicos, né? Kawaguchi e Narazaki. Né? E mais um, né? E o Doi que acabou indo. Pois é, mas o Doi também era do Kashima, né, não? Doi era do Tokyo. Ah, tá, olha, porque na minha cabeça qualquer coisa ele tá levando o nego do Kashima, né? Não sei porque o Sogahata não foi chamado. O Sogahata foi pra seleção. Pra você ter uma ideia, apesar de Sogahata ser do Kashima, ele teve poucas oportunidades com o Zico, né? Ele foi convocado em 2002 ali, em alguns jogos, depois disso em 2003 foi 1 ou 2 e nunca mais, sabe? Enfim. Coisas do Zico, né? Tem alguma coisa assim sobre 2006, assim, que talvez a gente nunca tenha comentado, que você tenha pensado recentemente, ou será que talvez a gente já falou tudo que era possível sobre 2006, cara? Olha, é que todo mundo sabe, quem nos ouve aqui há tempos na Renomaru, a gente sempre toca nesse detalhe que realmente é uma ferida aberta
na gente, né, Tiagão? Que é o tal do ano de 2006 que... Sim. E nem tem como, a gente não engoliu e também não tem como engolir isso até hoje, porque o Zico, na minha opinião, foi o grande responsável por afundar a melhor, maior e mais gloriosa geração de ouro do futebol japonês. Claro que ele não afundou sozinho, né? Mas... Mas o que você quer dizer com isso? Eu acho que isso é o problema falar isso. Mas por que você acha que ele afundou? Porque aquilo que a gente comentou até agora de pouco. O cara convocou a base 2002, criou uma base nova, conseguiu ganhar a Copa da Ásia e caiu numa chave fortíssima, cara. Será que ele afundou mesmo? Afundou, Tiagão, porque ele era um cara estranho. Ele usava o 3-5-2, treinava a semana inteira 3-5-2, chegava na hora do jogo, mandava um 4-3-3 do nada, né? Aí você só via o Nakata estilo John Travolta dentro de campo, assim, com as mãozinhas, sabe? John Travolta. Tipo, pô, é essa aqui? Cadê o cara do lateral aqui? Cadê? Entendeu? Ele realmente fazia essas maluquices. Ele tinha lá o time base, bonitinho, completinho, escalado e tal. Aí na hora do jogo, falava, não, agora eu vou fazer isso aqui. Tipo, what the fuck? Eu tô imaginando o Nakata fazer isso no meio do campo, de outra volta, assim. Pra você ter uma ideia, no último jogo contra o Brasil, na primeira fase da Copa, a equipe tava escalada bonitinho, aí do nada o animal me entra com Tamada e Maki de titular, sabe? O Tamada funcionou, né? O Tamada deu certo, ele fez o golzinho dele também lá. E que ninguém esperava, né? Quando saiu o gol, o Zico... Caralho, a gente fez gol! Porque você viu, gente, por favor, olhem no YouTube esse gol, cara. Quando o Tamada faz gol, o Zico dá uma olhada pra trás assim, e fala, caralho! E sai gritando, que gol, caralho, não acredito, sabe? Olha, Zico, por favor, não processa a gente, mas... Não, cara, a gente não tem culpa das suas loucuras. A gente fala que o Okada é professor Pardal, mas o Zico também... Também. Também tem muita pardadice, mas realmente o Mack entrou... Mas também não dá pra... Desculpe interromper, não dá pra condenar muito até pelo processo. Também pelo processo, né, claro. E por ele ser cruzão, né, Tiagão? Ele tinha o quê? Pouca experiência ali como interino do Kashima. Aí do nada dão no colo dele pra você treinar uma seleção, sabe? Exato. E também, a gente tá falando da seleção já desse período, a Associação do Futebol do Japão sabe que sempre é meio controvérsia. Eu não caio muito nessa lábia que tem alguns torcedores do futebol asiático aqui no Brasil que acreditam meio que a associação da JFA é meio que o que a CBF tinha que ser. Eu acho que tem muita maracutaia embaixo dos panos que a gente não vai saber nem fudendo, né? Ainda mais que japonês come quieto, né? Exato. Outro processo pra nós aí, tio. Exato. O casu cortado da seleção, né? E a ascensão do Nakata e indispensável, né? Alguns jogadores que não saíram nem fudendo da seleção jogando bem ou mal, né? Alguns jogadores como o Nakamura cortados só voltaram porque o Zuko trouxe, sabe? Então, tipo, tem uma preferência assim dentro da JFA que a gente nunca vai saber disso com muitos detalhes, a não ser que alguma coisa vaze daqui mandos, mas isso é muito, muito improvável. Né? Ainda mais que, como você falou, o japonês come quieto não vai deixar algumas coisas dessas vazarem assim, a não ser que um dia alguém entra e mete a boca no trovão. A boca do trovão, a boca do trombone. Virou Raider agora. Virou Raider. E uma coisa interessante é que assim, o Zico... Fala aí. Boca do trovão. Pelo Masaru Suzuki ser o presidente da JFA, o Zico, ele teve carta branca pra fazer o que quisesse, cara. Os únicos caras que tiveram carta branca pra fazer o que quisesse foi o professor Pardal, né, o Okada, e foi o Zico, mais ninguém, cara. Entendeu? E o Zico nem experiência como técnico tinha direito, cara, entendeu? Sabe, claro, velho, isso é muita, não vou usar o termo maracutaia, mas é muito assim, é interessante que esse cara esteja aqui fazendo aquele trabalho pra gente, sabe? É interessante que o Zico está aqui. O Zico, na verdade, pra mim, cara, é uma grande alegoria pra levar o futebol japonês pro mundo. Sim. Você entendeu? O Zico é um grande bonecão de poço de A-League, sabe? Foi marketing puro. Exato. Olhem para nós aqui no Japão. Temos bonecos de posto e o Zico, entendeu? Não tem outra. O marketing de 2006 é uma coisa que a gente já comentou muitas vezes. Foi excepcional, sabe? Com o Nakamura, com o Nakata, entendeu? Com o Zico, sabe? É o grande boom do futebol asiático. A Adidas fazendo uma camisa foda pra caralho de 2006, entendeu? Sabe? Tudo, sabe? Tudo é muito. Eu acredito muito pouco em acaso.
sabe? Eu acho que tem muita coisa que é muito, muito bem pensada. O Zico não foi pro Japão em 91 para jogar um time amador. Ele já sabia que ia ter a profissionalização do futebol, como a gente falou no começo do programa, entendeu? Então nada é em vão, assim, sabe? Nada Agora uma coisa é fato, né? Se o Zico tivesse passado de fase, feito uma boa campanha com a seleção japonesa em 2006, eu acho que ele continuaria no cargo. Porque eu acho que foi esse o expoente que ninguém pensou. Eu acho que quando o Zico pensou, agora você técnico do Japão, nunca passaria pela cabeça dele que ele poderia cruzar com o Brasil em 2006, entendeu? Que talvez a chave dele poderia ser uma chave como foi em 2002, entendeu? Uma chave plausível, que dava pra passar fácil, entendeu? Porque a maneira que é feito os sorteios para a Copa do Mundo daria ao Japão uma grande chance de pegar umas seleções, um grupo um pouquinho mais fácil. Porque na Copa 2006 teve muito grupo bosta, cara. Entendeu? Não teve só grupo foda. Mas aí aconteceu, né, o que a gente sabe, né, o acaso de cair realmente com um grupo randômico, poderosíssimo, onde você tinha o Brasil, o maior rival do Japão naquela época, né, junto com a Coreia do Sul, que é a Austrália, e tinha a Croácia também, que teve a Croácia, que é a última geração de jogadores excelentes, né, cara, que teve no fim de 2006 ali, né. Então, a passagem de fase foi, a não passagem de fase foi, acho que, o grande tiro fora da curva que o Zico não imaginava que aconteceria, entendeu. Tanto que o discurso dele mudou, né? O discurso que você vê do Zico como técnico em 2004, em 2005, 2003 é diferente do discurso depois que ele descobriu como que seria o grupo, né? Não, a gente vai ter mais com calma, a gente sabe que o grupo é muito forte, a gente vai tentar jogar no contra-ataque, não sei o que. Então, sabe, mudou o discurso, porque com a saída dos grupos ele viu, realmente, cara, acho que não vai dar pra passar. E depois de 2002, era meio que inaceitável o Japão não passar de fase, né? Porque tinha realmente a seleção mais forte, tinha realmente vindo de 2002, que foi uma Copa muito boa pro Japão, dentro do Japão, em posição de fase, mesmo de ter perdido de 1 ou 2-0 nas oitavas, foi realmente uma boa Copa pro Japão, e realmente tinha todo esse encargo. E aí, o Zico, não passando de fase, ele acabou não aguentando, né, a rejeição que teria após o pós-Copa, né, em 2006. E não sei se todo mundo deve ter percebido, né? O Elias me transformou no host do programa porque o cara ama mesmo o Zico, né, cara? E fica eu como. O Thiago é o defensor do Zico nesse programa, né? Ficou muito isso, né? Elias, eu tenho um último parênteses sobre esse programa, mas antes disso eu vou falar o seguinte. Elias, você sabe que o Zico foi treinador de outros países, né? Depois do Japão, né? E eu acredito que você não deve ter prestado muita atenção, assim. Mas ele fez alguns trabalhos interessantes, cara. Foi treinador do Fenerbahçe, né, na Turquia, né? Foi treinador de time do Uzbequistão. Foi campeão nacional, né? Se não me engano. Campeão nacional. Depois foi pro CSKA Moscou em 2009, Olympiacos em 2009, 2010. Engraçado, né? O CSKA, ele ficou ali por uma temporada, né? Meio de um ano até meio do outro ano, assim, né? Ficou meio de um ano apenas, em 2009 só. Depois ele foi pro Olympiacos, e aí ele chegou, acho que onde a gente viu mais, assim, né? Que foi quando ele virou treinador do Iraque, né? Que também teve uma passagem. Inclusive, ele acabou enfrentando a própria seleção japonesa, né? Você lembra quanto que foi esse jogo? Se eu não me engano, foi 2-0 pro Japão, lá no Iraque, né? Ah, foi lá no Iraque, então. Eu não lembro se foi bem no Iraque, mas enfim, era mando do Iraque, né? Tinha areia. Tinha areia. Tinha areia, tinha bala, tinha barba. Barba, com certeza. E depois, mas o Iraque também, ele fez um trabalho também bem, né, foi muito pouco tempo, também de 2011 para 2012, né, aí voltou só em 2013, né, quando ele foi lá pro Catar, né, treinar o time do Catar lá também. O Zico e o Trussier que tem uma baita coincidência, né, tirando que o Zico acabou sendo campeão em uma temporada com o Fenerbahçe, né, temporada 2006-2007, assim que ele foi para lá. A carreira de treinador, tanto do Trussier quanto do Zico, foi gloriosa, não foi grande, não foi tão boa como eles foram na seleção japonesa, né? Tanto que o Fenerbahçe, ele pra mim, eu acho que o melhor trabalho que o Zico teve ali, né? Também era o maior time do país também, né? O maior time, né? De maior expressão. Claro que o CSKA também é um time grande, né, da Europa, mas
ficou pouco tempo ali, mas realmente o Fenerbahçe foi o time de mais expressão que ele treinou depois da seleção japonesa, né? E hoje, né, em 2014 e até não sei até quando, né, o Zico foi na Índia, né, foi um time, o Goa da Índia lá, né, virou treinador ali, um futebol muito emergente, né, muito abaixo do que é teoricamente do que foi quando os outros times, né, acho que é o trabalho mais complicado que ele tem em questão assim de estrutura, né, de volume, coisa e tal. E aí foi praticamente isso assim, né? Ele acabou aceitando, né, esse novo desafio, mas é um time também muito limitado também, né? Então é complicado, né? E recentemente, né, o Zico acabou levando o maior golpe, assim, por se dizer, da sua carreira, né? Que ele acabou tentando se inscrever como presidente da FIFA, né? É isso que eu ia falar com você, exatamente isso. E ele acabou não recebendo apoio, inclusive, dos japoneses, né? Então, que acabaram voltando no árabe lá. Exato, porque ó, pra quem não sabe, né, pra você se eleger pra ser um possível candidato pra se eleger a FIFA, né, presidente da FIFA, você precisa ter apoios de algumas federações de alguns países, né? Então, por exemplo, se você quiser ser presidente, você tem que ter 5. Se não me engano, se você quiser ter outros cargos é um pouco menos, mas você ainda tem que ter um certo cacife, digamos assim, né? E o Zico precisava de 5, né? Claro que tinha da CBF, né? Claro, né? Ele tinha, se não me engano, do Iraque, né? E precisaria de mais 3 ali, né? E ele, claro, foi ao Japão pedir, né, esse apoio, né, da federação, que se me engano cada federação pode indicar um cara, né, como se fosse uma indicação, né, eu indico fulano, tal. E chegou lá no Japão e os japoneses deram uma enrolada, vamos ver, Garinho-san, vamos ver aí, vão marcar, e aí acabaram... Eles deram uma de Maicon, né, o Zico chegou lá, vamos lá, vota em mim, isso aqui é por favor, né, daí o JTF, tá. Tá. E aí eles acabaram, a seleção japonesa acabou, a seleção japonesa não, perdão, a JFA, né, a culpa da JFA acabou dando incentivo para se não me engano, o cara da Arábia Saudita lá, né, e aí todo mundo perguntou, mas por que, Zico, você é tão legal, você é tão cabeçudinho, né, por que, Zico, você não teve apoio da seleção japonesa? Por um motivo óbvio, né, galera, conseguir algum apoio de um cara da Arábia Saudita, que é praticamente um lugar muito mais perto que o Japão, é muito mais negócio, né, cara, pra JFA, em questão de vários processos que a gente não vai ficar aqui esmiuçando, mas principalmente por visibilidade, né, cara? Cartolagem também. Cartolagem também, né? Tipo, é muito mais fácil você fazer uma transição entre o jogador da Arábia Saudita pro Japão do que você trazer um cara do Brasil, entendeu, sabe? Então, isso é um dos milhares de fatores englobados nisso. E também, cara, o Zico acabou também a passagem dele pelo Japão, né, cara? Foi lindo, ele tem aquele gol excepcional lá contra... não vou lembrar exatamente quem foi o time, que ele fez aquele gol meio que dando um voleio de calcanhar, né? E teve encerrando a sua carreira aqui no Japão, jogando pra caralho, e sendo considerado o melhor jogador, passou como técnico, né, cara? E ele acabou também se desviando, né, cara? Se ele tivesse perdido o técnico e tentasse alguma coisa no Kashima, tentasse trabalhar com uma coisa um pouco menor, ele talvez poderia ter continuado tido uma história dentro do Japão, né, cara? Assim como o Torinho Cereço, né, e entre outros técnicos que batalharam para conseguir um nome, para se manter no Japão, o Zico saiu como treinador e simplesmente pegou a sua malinha e foi embora, entendeu? Não tentou nada. Então, sabe, esse sentimento de dever, eu não acho que o Japão tem sentimento de dever com o Zico. Assim como eu acho também que muito do que a gente conheceu sobre o Zico no Japão foi também por causa que a gente via nos veículos de massa aqui do Brasil, entendeu? Onde falava... O Zico ensinou o fulano a bater faltas, o Zico ensinou o japonês a alegria de jogar futebol, sabe? E quando na verdade isso é muito sensacionalista, né, cara? O Zico, ele teve sim uma importância muito, muito forte, né? Ele foi realmente um ícone, né? Um ídolo a ser invejado, a ser seguido e também ser imitado e supostamente ser superado.
né? Eu só acho que uma coisa que ele fez muito errada é que ele não... Claro, o povo japonês é muito grato a ele, idolatra, tem apelidos como Deus do futebol por lá, mas ele acabou não se enraizando na cultura japonesa. Como, por exemplo, ficou tantos anos no Japão lá, não aprendeu a falar Nihongo, não sabe uma frase em japonês, sabe? Eu acho isso como uma forma de ingratidão, porque o cara teve chance para treinar a seleção japonesa, o cara foi mito por lá, tem estátua e tal. Por que não se dedicar pelo menos um pouquinho, né? É uma forma de você acabar retribuindo todo o carinho que dão a você, entendeu? Pô, cagando aqui tempo, ter uma casa lá, voltar uma vez por ano lá, entendeu? Fazer fazer ali um feedback, participar de... sabe uma coisa que seria legal, cara, sabe? Uma coisa que às vezes esses caras às vezes não pensam, né, cara? Faz uma escola de futebol lá no Japão, cara, pra criança carente, entendeu? Pô, o Japão quando passou por terremoto aí, pô, dá uma ajuda lá, entendeu? Faz um agrado, né, um auxílio, tem tanto nome, entendeu? Não, ó, eu fiz aqui, fiz bola, tenho estátua, valeu, partiu o Brasil, entendeu? Vou trabalhar em outras coisas. O povo japonês é diferente do povo brasileiro, né? Como você falou, é muito grato, né? A gratidão é eterna, né, cara? Assim como ele vai continuar a ser reverenciado, assim como muitos outros jogadores brasileiros são reverenciados até hoje. O Emerson Sheik até hoje é um ícone para torcedores do Japão do Urawa Reds. Entendeu? Sabe, o cara fez muito menos que o Zico fez, entendeu? Em questão de tamanho, né? Do que o Zico pro time do Kashima. E você vê que realmente enquanto não foi mais importante, o Zico não citava muito o Japão, entendeu? Aí, agora que quis ser eleito, agora lembrou, sabe? Lembrei do Japão, lembrei de uma estátua que eu tenho de zoeira lá, sabe, no Kashima, eu vou voltar lá, sabe? Não é assim, entendeu? Sabe? O povo japonês não é mais esses trouxas, entendeu? Que todo mundo acha, entendeu? Sabe? O povo também evoluiu, cara, sabe? A Maracutaia também chegou no Japão, sabe? Tipo, a importância de poderes e daquilo que você vai trazer pra você, que vai trazer mais benefícios, também tem no Japão, sabe? Também tem essa briga de egos também. O Zico não vai ser essa unanimidade pra sempre, entendeu? E acho que ele perdeu uma grande chance de fazer um pouco mais parte da cultura japonesa, que com certeza teria frutos muito maiores pra ele, cara. Assim como o Okada voltou na seleção, né? Por que o Zico não poderia ter voltado também? Assim como outros técnicos tiveram segundas chances dentro do futebol japonês, o Zico também teria uma chance. Poderia não ser como treinador, fazer como o Leonardo, entendeu? Não quer mais ser treinador? Trabalha então com a parte interna, né, cara? Vira o manager, o cara que vai fazer esse intercâmbio, sabe? Jogadores da base do Flamengo, que não tem muita chance aqui, fazer teste no Japão, sabe, fazer essa interação seria muito interessante, mas aí acabou não pensando nisso, ou se pensou, não levou pra frente, infelizmente a vida segue, né, cara? E o futebol japonês evoluiu antes do Zico, evoluiu com o Zico e continua evoluindo sem o Zico. Infelizmente é assim que a vida é, Elias. Só digo isso. Bem, acho que de Zico, né, falamos tudo que era possível. Talvez não foi o programa que o Elias esteve mais empolgado, mas realmente era um assunto que não tinha como fugir, né? Uma hora a gente teria que falar, né? É importante na história do futebol. É importante. Pode não ser querido por nós, mas tudo aquilo que é importante a gente não vai ignorar, né? Entendeu? Então... Só digo uma coisa, Tiagão. Gostou de ser o cara do programa hoje, o host? Cara, vou falar pra você, já fui host daquele programa que você não esteve, junto com o Thiago Bom Tempo. Não gosto de ser host. Eu ficar zoando nos comentários, mas quando precisa ficar pro galho. E queimar host, você gosta? Não, queimar host que não. Mas eu vou falar pra vocês, a gente fez o especial Zico, mas jamais peço o especial Furlan. Isso é o especial vetado. É vetado, tá? Isso aí. Só quando o Japão vencer a Copa do Mundo, aí eu penso em fazer um especial Furlan. Senão, antes disso, não peçam nada referente a esse Zico do futebol aí, tá? Elias, aproveitamos também para falar também pra galera, como já falamos no começo do programa, que esse foi o último de 2015 para fechar com chave de ouro, né? Encerramos aí mais um ano que para nós foi excelente, né? Tivemos aí data cheia, literalmente de janeiro até dezembro.
nós tivemos programa, nós conseguimos fazer a cobertura completa da J-League essa temporada, pudemos acompanhar o Japão nas eliminatórias da Copa, na Copa da Ásia, enfim. Pela primeira vez o canal Renomaru aí teve uma grade cheia, né, Tiagão? Completíssima de cabo a rabo, né? Exato, até mais difícil, a gente teve que enxugar e deixar coisas pro ano que vem, porque não couberam nesse ano, né, cara, né? Tem coisa acontecendo que a gente ficou de falar, que a gente vai trazer para próximos programas, mas agora entramos, né, na última semana, fica mais difícil, entra férias, né, entra um pouco do descanso que a gente também precisa, né, para poder resolver coisas particulares, e nós voltamos agora em 2016, né, daqui pelo menos uns 15 dias de férias, né? Lembrando que o futebol no Japão continua, né, com a Copa do Imperador, né, tem a final dia 1º, né, tem semifinal ainda dia 29, e com certeza a gente vai estar aqui todos nós unidos e juntos para fazer a bazuca dos Tokusatsus e por mais uma empreitada na temporada 2016, que tem coisa pra caralho, vai acontecer agora em 2016, como J-League, com eliminatórias, tem bastante coisa interessante. Com certeza, para vocês que acompanharam o Renomaru em 2015, em 2016 não será diferente. Maravilha, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do ano 2015, que 2016 venha aí com força total para nós e também para o Renomaru. Espero que vocês tenham tido um Feliz Natal, né? Um Natal bem bacana. Desejamos a vocês aí um Feliz Ano Novo também. Que 2016 seja muito legal para vocês, colham bons frutos, né? E que continuem conosco aqui no Renomaru, porque, claro, os mais importantes daqui são vocês, né? Se não fosse por vocês, a gente tava ferrado. Galera, nos vemos aí no ano que vem, lá pela metade de janeiro. Fiquem de olho aí que teremos muitas e muitas novidades pro canal no ano que vem. É isso aí, galera. Tiagão, também quero agradecer você aí por esse ano, né? Por ter me aguentado mais um ano. Imagina, foi sossegadíssimo, né? Parceria de sempre aí. Também quero que você tenha, espero que você tenha tido um bom Natal, que tenha um ótimo final de ano aí, uma virada excepcional, né? Vida nova para 2016, muita coisa boa, né? E aí, voltamos para ver o que acontece com esse futebolzinho tupiniquim japonês em 2016, Elias. Muito abraço, meu parceiro, fica com Deus e até o ano que vem. Um abração, Tiagão, até ano que vem. Renomaru, levando o melhor do futebol japonês para vocês. Abração, galera, até 2016. Fomos! Tchau! Sayonara!